Lucas, no seu capítulo de número 6, o versículo de número 12 a seguir. Diz assim: Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Ainda, irmãos, em Marcos, no capítulo de número 3, Marcos, é só voltar um livro para trás, capítulo de número 3, o versículo de número 20 e 21. Diz assim: Então Jesus entrou numa casa e reuniu-se outra vez a multidão, de modo que nem conseguiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para prender, pois diziam: está fora de si. Alguém tem uma versão diferente do versículo 21 aí? Todos falam o seu? Ou seus irmãos? Como é? Seus parentes ouviram isso e diziam: seus parentes ouviram isso e saíram para o prender, porque estava fora de si. Isso é o que eles diziam. Muito bem, Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, no capítulo de número 1. Gálatas é logo depois de Coríntios. Gálatas, no capítulo de número 1, o versículo de número 17, 18 e 19. Os irmãos encontraram? Escute aí. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Isso é Paulo quem está dizendo. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando acerca da vida dos apóstolos e é bem interessante quando nós estudamos a vida de Tiago, porque, irmãos, a Bíblia vai mencionar pelo menos 4 Tiagos no Novo Testamento, e parte dos irmãos, dos cristãos, faz uma grande confusão quanto a um desses Tiagos, que é o irmão do Senhor, porque a Igreja Católica vai defender que Tiago, irmão de Jesus, é o mesmo Tiago chamado o menor, e não é. E nós vamos ver hoje então por que não é. Então, quando você ouvir falar que no Novo Testamento tem 3 Tiagos, você hoje vai aprender que não, que tem 4 Tiagos, e nós vamos ver o porquê. Escute bem uma coisa: o Tiago, irmão de João, era filho de Zebedeu. Eles foram apelidados pelo próprio Jesus de Boanerges. Esse Tiago, irmão de João, ele é o Tiago maior. Maior por quê? Porque a Bíblia, sempre que vai falar deste Tiago, põe o nome dele primeiro do que o de João, significando que ele é mais velho. Então este Tiago maior, irmão de João, é filho de Zebedeu. Amém? Segura aí. O segundo Tiago, a gente não sabe muita coisa dele, porque não se sabe quase nada a respeito desse segundo Tiago.
mas pode-se afirmar que ele é filho de Alfeu e não de Zebedeu. O nome do pai de Jesus era como mesmo, irmão? Não era Alfeu, não? Se o nome do pai de Jesus era José e não era Alfeu, logo este Tiago menor não pode ser irmão de... Certo, irmãos? Segure aí. O terceiro Tiago, ele é pai de um apóstolo, o Judas, também conhecido como Tadeu. Este Judas era filho de um homem pelo nome de Tiago. Esse é o terceiro. E o quarto Tiago, então? O quarto Tiago é o dito irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, que é também aquele a quem nós aceitamos, ou atribui-se, que escreveu a carta de Tiago. Então nós vemos aqui 4 Tiagos. Desses 4 Tiagos, o maior, que é o mais velho, irmão de João, filho de Zebedeu. O segundo, que é Tiago menor, filho de Alfeu. E nós vamos ver também que talvez fosse irmão de Mateus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E depois a gente tem o Tiago, que é pai de um apóstolo chamado Judas Tadeu. E esse não entra na história, porque ele só entrou aqui para fazer a distinção de que ele era pai de um apóstolo e mais nada. E depois vem então Tiago, o irmão de Jesus, que é quem escreveu a carta. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui então. Quando nós falamos do primeiro Tiago, vamos falar do Tiago menor, o Tiago filho de Alfeu. Quase nada se sabe deste irmão. Nós podemos dizer aqui que talvez ele tenha sido irmão de Mateus, porque Mateus, aquele que era posteriormente chamado Levi, ele tem o seu pai por nome de Alfeu. Você vai encontrar isso lá em Marcos, no capítulo 2, e o versículo de número 14. Também, irmãos, se sabe que a mãe de João, o menor aqui, se chamava também Maria, mas não se sabe muita coisa acerca dessa irmã, só se sabe que ela era seguidora de Cristo e que aos pés da cruz, quando Jesus foi crucificado, lá ela estava também. Lá na sepultura, quando foram lavar o corpo de Jesus, ela também se apresentou ali depois, mas não se sabe muito além disso ou mais do que isso, do que está escrito na Bíblia. Lá em Mateus 10, 3 e Atos 1, 13, você vai ter ali a menção de Tiago menor como uma escolha de Deus para que ele fosse apóstolo, e mais nada nós sabemos desse moço. Mas nós temos aqui algumas referências que nos dão uma maior ideia de quem é o Tiago o maior, o Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, a Bíblia vai dizer em Mateus 4, versículo 18, 22, que ele era um pescador, que ele trabalhava numa pequena empresa do seu pai, que se chamava Zebedeu, era praticamente sócio do seu irmão João. João, irmãos, era um homem que se destacava um pouco mais, porque ele era um amigo do sumo sacerdote da época, e por ser amigo desse sumo sacerdote e a família ter uma empresa de pesca, eles eram uma família que se destacava um pouco mais na sociedade. Era uma família respeitada, era uma família vista de forma muito diferente, e por causa destas coisas, Tiago ele vem tomando, irmãos, uma proporção talvez no meio dos irmãos, e vai se destacando entre ele e João, que é seu irmão, para que entre os discípulos Jesus olhasse para eles e fizesse uma escolha. Observe bem uma coisa, que a Bíblia vai dizer que esse Tiago, chamado de maior, provavelmente foi mencionado assim porque era mais velho, não porque era grande. Já o Tiago, chamado menor, ele é chamado menor porque menor aqui na expressão é o pequeno mesmo. Talvez ele fosse baixinho, de menor estatura, por isso ele é o Tiago menor. Mas o Tiago maior, então, o irmão de João, trabalhava como um pescador, tinha uma pequena empresa, era conhecido do sumo sacerdote, gozava de um respeito grande na sociedade, tinha uma certa condição financeira, porque eles mantinham alguns empregados trabalhando nessa empresa de pescas,
Isso a gente vai encontrar lá em Marcos 1, no capítulo 20, e lá em João também, no capítulo 18, versículo 16. Esse faz parte de um grupo seleto. Esse Tiago, o maior, que é irmão de João, ele, além de fazer parte dos 12 apóstolos, de ser separado por Cristo, para andar junto com Cristo e dar continuidade ao ministério, ele ainda goza de um privilégio além dos 12. Porque ele faz parte daquele grupo seleto de 3 irmãos. A Bíblia sempre vai mencionar Pedro, aí vem logo após Tiago e depois João. Porque Pedro, Tiago, o maior, e João eram aqueles 3 camaradas que Jesus sempre chamava para mais perto dele. E você vai observar que ele tem um destaque tão grande que em 3 episódios muito importantes da Bíblia, Jesus, ao operar o milagre ou em determinada situação, chama esses 3 para estar mais perto e observar muito mais próximo de Jesus. Um deles é na cura da filha de Jairo. Quando ele entra para fazer a cura, ele põe todo mundo para fora, mas ele diz assim: Pedro, Tiago, João, para dentro. E eles participam do milagre lá dentro, os outros ficam lá fora. Você vê também Jesus chamando esses 3 para orar num determinado lugar, chamado Monte Tabor, e lá no Monte Tabor eles estão orando. Jesus fala assim: Pedro, Tiago, João, vem para cá um pouquinho mais perto. E aí eles começam a observar uma luz desce do céu, e ali Jesus é transfigurado. Então Pedro, Tiago e João gozavam de alguns privilégios. Quando você olha Jesus indo para a crucificação, ele passa pelo Getsêmani, ele vai orar, e na oração ele chama os 12 para estar com ele. E quando ele chama esses 12 para estar com ele, ele se retira um pouco além e diz assim: Pedro, Tiago e João, venha para mais perto daqui. E ele se retira um pouquinho além daquilo, e ele sempre tinha estes irmãos como mais chegados dele. O que me faz aprender que este Tiago aqui era íntimo de Deus, ele era íntimo de Jesus, ele tinha uma comunhão maior do que os outros irmãos, assim como Pedro e João também. Olhando para este Tiago, o maior, a gente percebe que Jesus, talvez pela proximidade que tinha com ele e também com João, seu irmão, o João, ele olha para esses irmãos e ele diz assim: vocês são Boanerges. Boanerges significa filhos do trovão. Por que ele fala isso? Porque isso revela o temperamento que João e Tiago tinham. Homens pescadores, acostumados a jogar rede, homens rudes, de palavras um tanto duras, né? De costumes, irmãos, porque a pesca é algo que consome a vida do homem. Você acorda muito cedo, você volta, irmãos, de tanto jogar e puxar a tarrafa, joga e puxa a tarrafa, desembaraça, separa os peixes, leva para salgar, para que não apodreça, leva no mercado para vender, passa o dia inteiro lá, vai para casa, até que você consegue descansar. De madrugada, ainda muito antes do galo cantar ou do sol nascer, já tem que estar de pé de novo, o barco tem que estar lavado, tem que estar arrumado, as redes tem que estar prontas, tem que voltar para a água. Isso é um trabalho cansativo. A gente está falando de homens que são endurecidos pela vida. E talvez João e Tiago, embora o próprio João diga acerca dele que eles são aqueles a quem Jesus amava, porque este era o discípulo amado, João e Tiago têm uma particularidade: eles não parecem ser tão amáveis assim. A Bíblia diz que certa vez eles entrando, está lá em Lucas no capítulo 9, o versículo 54, eles entrando em Samaria, os samaritanos não quiseram receber Jesus, disseram: não, aqui não, vocês são judeus, passe por fora, como todo mundo faz. Judeu não atravessa por dentro de Samaria, vocês podem ir por fora. E Jesus falou: não, mas eu vim para falar, foi com vocês mesmo. Não, a gente não quer vocês aqui não, pode ir embora. Esse Tiago e João diz assim: Senhor, o Senhor não quer que a gente faça uma oração aqui e manda fogo do céu e manda matar toda essa gente aí logo de uma vez? Como fez Elias lá, quando alguém veio buscá-lo e disse assim: Elias, homem de Deus, desce depressa que o rei quer falar com você. Elias falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. O espírito que eles tinham era este. Não resolveu com a conversa? Vamos destruir. Jesus olha bem para eles assim: vocês são filhos do trovão, quer mandar raio em todo mundo, mas não é para isso que eu vim para que eles tivessem vida e as tivessem com abundância. Não vim destruir ninguém não, esse negócio de matar não é comigo, eu vim para dar vida. E
isso aí vai revelando para nós o perfil que esses homens tinham, que muitas vezes é muito parecido com o nosso perfil, que muitas vezes quando a gente diz assim, eu não consigo servir a Deus porque eu tenho um gênio forte não, irmãos, você tem um temperamento tempestivo. Quem tem gênio, irmãos, é macumbeiro, é feiticeiro. A gente não tem gênio nenhum, irmãos. O que a gente tem é um temperamento que precisa ser moldado na presença de Deus, e o Espírito de Deus pode transformar o meu e o seu temperamento. Quando muitas vezes o desejo é matar, o Espírito Santo de Deus diz assim, não, ore por ele porque eu vou salvar. E é isso que Deus quer nos ensinar, talvez através da vida de Tiago. Tiago, então, ele é tempestuoso, e mais do que isso, a Bíblia mostra um Tiago que é presunçoso. Olha a presunção de Tiago e de João. Lá no capítulo 10, versículo 35 ao 41, esse Tiago vai chegar em Jesus como quem não quer nada, e vai de cantinho e diz assim, Senhor, quando o Senhor estiver lá no teu reino, lembra de mim, do meu irmão, põe um sentado à sua direita e outro sentado à sua esquerda, vai ficar bacana demais, isso vai ficar bonito. Jesus falou assim, rapaz, quanto a quem vai sentar do lado direito e do lado esquerdo, isso não compete a mim nem a vocês, isso compete ao meu Pai. Mas, já que vocês querem sentar lá comigo, será que vocês estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? Isso Jesus estava falando, irmãos, concernente à morte que eles iriam ter, o sofrimento que eles iriam passar. E depois Jesus diz assim, certamente agora vocês não estão prontos, mas estarão prontos, e o nome do Senhor será glorificado em vocês. Porque Jesus estava falando, irmãos, que Tiago, o maior, seria talvez o martírio de sofrimento tão grande, e ele seria o primeiro a morrer. Então a Bíblia vai dizer que este Tiago é o primeiro que morre. Ele, quando Herodes Agripa toma o poder, ele começa a perseguir a igreja, ele começa a castigar os cristãos, e ele então consegue capturar a Tiago, e ele mata Tiago. E quando ele mata Tiago, os irmãos judeus, os judeus da época, se alegraram com isso. Ele diz assim, opa, esse negócio é bom. E aí então ele começa a dobrar a perseguição contra a igreja, e a diáspora vem. E eles conseguem prender Pedro, e no dia posterior iriam matar Pedro, mas Deus havia feito uma promessa através de Jesus com a vida de Pedro, que ele seria levado pelas mãos quando ficasse velho, então ele não morreria naquela época. E ele então é solto no outro dia. Os irmãos conhecem bem a história, vem um anjo, chacoalha os alicerces, abre todas as portas, ele sai pela porta da cadeia e ele vai para casa, e lá no caminho então ele acorda e diz assim, mas eu pensei que era um sonho, e ele viu que era real, Deus tinha libertado ele. Mas esse Tiago maior não teve esta sorte. Tiago maior foi realmente morto. A história vai dizer que ele foi morto ao fio da espada, por ordem de Agripa, o Herodes. Então, quem era esse Tiago grande? Esse Tiago grande era o apóstolo, irmão de João, que tomou então toda esta proporção de história, e o final da sua carreira, alguém escreve lá nos livros do primeiro século, que talvez ele tenha feito missões na Espanha, e na Espanha então ele é chamado de Santiago, e quando ele morre, o corpo dele é trazido para Compostela, ele é enterrado em Compostela. Por isso hoje tem uma cidade na Espanha chamada Santiago de Compostela, porque acredita-se que ele está enterrado lá, mas isso é fato que Flávio Joséfo veio contar. Mas certo é, irmãos, que ele, sendo o apóstolo e sendo chamado por Deus, ele fez uma grande obra para com o Senhor. A Bíblia ainda vai falar então de um terceiro Tiago. Quem era o terceiro Tiago? Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, é o que nós aceitamos que tenha escrito a carta de Tiago. Este meio-irmão de Jesus, você vai encontrar isso em Mateus no capítulo 13 e o versículo 55, Marcos 6 e 3 também. Vamos dar uma lida lá. Mateus e Marcos 3, versículo 6. É isso mesmo.
diz em Marcos capítulo 6, versículo 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Eu gostaria que os irmãos parassem um pouquinho aqui. Aqui está a relação dos irmãos de Jesus. Todos os irmãos de Jesus estão relacionados aqui. Só não cito o nome das suas irmãs. Mas Tiago aqui é o irmão mais velho depois de Jesus. O que mostra para nós, irmãos, que Maria nasceu, cresceu e casou-se virgem. Amém, irmãos? Sim ou não? Sim. Ela teve Jesus, e mesmo tendo Jesus, ela permaneceu virgem. Deus faz tudo certo, irmãos. Deus não entrega nada em desordem para ninguém. Tudo que era normal com Maria antes do casamento, após o casamento continuou normal. Ela teve um filho normalmente, parto normal, tudo bonitinho. Mas quando ela conheceu a José, ela conheceu José como ela veio ao mundo, tudo normal. Mas ao conhecer José, ela teve novos filhos. Aí veio Tiago, aí veio Judas, aí veio Simão, aí veio uma porção de irmãs. E todos eles foi com quem? Com José ou com Alfeu? Com José. Ela só teve um marido. E José teve quantas esposas? Uma só, meu irmão. Por que então alguém confunde dizendo que Tiago menor é o mesmo Tiago que escreveu as cartas? Não pode ser. Porque se o Tiago menor é filho de Alfeu, ele não pode ser irmão de Jesus. Amém? Se o próprio apóstolo Paulo, quando tem um problema e ele está ali tendo uma discussão porque ele está ganhando algumas almas para Jesus, e alguém está dizendo assim: mas estas almas que você ganhou para Jesus, eles foram batizados? Foram batizados nas águas, já estão falando em línguas estranhas, agora precisa circuncidar eles. Aí diz assim: não, se o próprio Espírito Santo de Deus veio sobre eles e eles não eram circuncidados, agora eu vou circuncidar. E ficou aquela discussão. Aí Paulo toma uma decisão: vamos subir lá para Roma, vamos procurar o apóstolo Pedro e os 12 para que a gente possa discutir esse assunto. E quando ele sobe, irmãos, de volta para Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele vai procurar os apóstolos. Aí a Bíblia diz que ele chega lá e não encontra nenhum dos apóstolos, está só Pedro. Ele passa 15 dias com Pedro, mas aí ele tem uma alegria no coração. Ele vê também, ele não viu os 12, mas ele vê o irmão de Jesus e ele se alegra. E é uma coisa interessante, volte lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo, desculpe, irmão, capítulo de número 12, vamos para o capítulo de número 12. O versículo 16, 17 e 18, olha. Pedro, porém, continuava... Opa, deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que eu estou confundindo aqui. É o quê? Esse é o outro Tiago, é o irmão de Jesus. É esse Tiago mesmo, então. É isso mesmo. Capítulo 12, versículo 16, 17, diz assim: Pedro, porém, continuava a bater, enquanto abriram, viram-no e se espantaram. Sinalizando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: contai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. O que é interessante aqui é que sempre entre os 12, esse Tiago, irmão de Jesus, ele está no meio. Por quê? Porque este Tiago, irmão de Jesus, embora não fosse apóstolo, aí você diz assim: mas por que ele não era apóstolo? Nós lemos um texto em Marcos que diz que Jesus está numa casa, está pregando, e no meio dessa pregação, ele está falando quem ele é,
e alguém diz assim: vão matar o seu irmão, vão matar Jesus, porque ele está falando que ele é o Messias. A família de Jesus corre lá para esta casa e querem prendê-lo. Quem quer prender ele? Os irmãos, porque estão achando que ele está fora de si. Então, até esta época, Tiago não tinha se convertido. Tiago, Judas, Simão, os irmãos de Jesus, a família, não seguia Jesus. Ele não foi separado entre os 12 nessa época. Por quê? Porque eles tinham Jesus como um alucinado. Falou: esse camarada é meio doido, ele faz umas coisas que... e vamos prendê-lo. E Jesus mesmo não deixou que fosse preso por eles. Então, este apóstolo, Tiago menor, nada tem a ver com Tiago, irmão de Jesus. Aqui no Gálatas 1,19, vamos olhar lá. É um culto de ensino, vamos manusear bem a Bíblia. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Em Atos dos Apóstolos ainda, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, meus irmãos. Ele vai trazer uma informação muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 6 e 7. Olha o que Paulo vai fazer então. Tem alguém dizendo assim: tem que circuncidar os irmãos. Alguém diz assim: não tem que circuncidar os irmãos. Ele sobe para resolver essa questão teológica com Pedro. Quando chega lá, os irmãos estão reunidos. Quem é que preside esse concílio? É Tiago, o irmão de Jesus. Por quê? Porque Tiago se torna uma das colunas da igreja de Jerusalém. Entenda uma coisa: a igreja em Jerusalém, ela se torna uma base missionária. Todos os apóstolos vinham e iam de Jerusalém para algum lugar e de algum lugar para Jerusalém. Quem administrava a igreja em Jerusalém era Tiago, o irmão de Jesus. Após a morte de Jesus, Tiago se converte. Agora ele se converte, mas perdeu a oportunidade de ser apóstolo. Mas ainda assim, com o bom testemunho que dava, ele se torna então um dos responsáveis. A igreja católica o chama de bispo da igreja de Jerusalém. E este irmão de Tiago, talvez por ter tomado o irmão como louco, como alguém que estava alucinado, e ter deixado para se converter tão tardiamente, ele recebe esta incumbência de cuidar da igreja. E a Bíblia diz na carta de Tiago, no capítulo 1, que ele tem um compromisso tão grande com a oração, que ele passa horas e horas de joelho, que ele é conhecido como camelo, como joelhos de camelo. Tamanha casca, tamanha grossura que era o seu joelho, das horas que ele passava orando, intercedendo pela igreja e pelos irmãos que viajavam. Então ele é o quê? Tiago, ele é o responsável da igreja em Jerusalém, e ele ali administra esta igreja juntamente com os 12. Ele está entre os 12, mas ele não é contado entre os 12, ele é só responsável da igreja. Então a Bíblia vai dizer que ele está aqui, e para que, versículo 6, concordes a uma voz, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu estou lendo Romanos, me perdoe. É Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 6 e 7. Atos dos Apóstolos 15, versículos 6 e 7. Observe aí. Reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar este assunto, o assunto da circuncisão. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, aceitou dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Vamos lá para o versículo de número 13. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Observe que está uma grande discussão. Todo mundo está falando alguma coisa, mas Tiago, o irmão de Jesus, diz assim: agora deixa comigo, sou o responsável da igreja, vou dar a palavra final.
E ele diz assim: irmãos, Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre ele um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que rejeitem a contaminação dos ídolos e prostituição, os animais estrangulados ou sufocados e o sangue, pois Moisés desde os tempos antigos tem em cada cidade quem o pregue, a cada sábado é lido nas sinagogas. Então ele está dizendo o seguinte: todo mundo já falou, agora eu, como dirigente da congregação de Jerusalém, vou dizer uma coisa: nós vamos cumprir o que Moisés ensinou. Aqui ninguém vai ter que circuncidar irmão nenhum mais. Está tomada a decisão, vamos fazer conforme Pedro está dizendo, vamos cumprir da lei só 3 requisitos, vamos nos abster da prostituição. Olha a orientação de Tiago para a nossa vida hoje: fuja da prostituição, esta é uma lei que permanece sobre a igreja. Segundo, fuja de comer carne que foi sufocada ou que retenha o sangue. Eu sei que tem muitos irmãos que não ligam para isso, mas os antigos irmãos mais de algum tempo atrás não comiam aquela galinha que você só torce o pescoço dela e o sangue não sai. Não comia chouriço, porque tem sangue, e no sangue há a vida. E destas coisas, Tiago está dizendo o seguinte: nós vamos se abster, nós vamos sair da prostituição, nós não vamos comer do sangue e também vamos fugir da idolatria. Então estas 3 coisas a igreja não deveria fazer, e se fazem, deixe de fazer. É um conselho de Tiago, não meu, tá certo? Então, olhando para este prisma geral, nós tiramos aqui, irmãos, que Tiago, o maior, é irmão de João, filho de Zebedeu. Tiago, o menor, que é apóstolo, é filho de Alfeu, talvez seja irmão de Mateus, que era chamado Levi. Nós vamos ver que ainda há um Tiago que era pai de Judas, e o Tiago, por último, que estamos falando aqui, é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago e que é agora uma das colunas da igreja em Jerusalém. É ele quem permanece como pastor daquela igreja e é o orientador do trabalho naquele lugar. Amém, meus irmãos? Que isso fique claro no teu coração. Por quê? Aí você diz assim: pastor, qual é a importância de nós sabermos disso? A importância de nós sabermos disso é não cairmos na heresia de alguns, porque para justificar a virgindade eterna de Maria, alguém diz que José se casou de novo, e que Tiago é meio-irmão de José, porque ele é filho de um outro casamento. Isso nunca aconteceu. Ele é irmão de Jesus, porque ele é filho de José com Maria. Após o nascimento de Jesus, Maria continuou dando filhos e permaneceu entre eles, ao ponto deles quererem prender Jesus, e só depois da morte de Jesus ele vem se converter. Mas depois que se converte, a Bíblia vai dizer que ele se torna, irmão, um joelho de camelo. Ou seja, ele nos ensina que para vencer os ardis, fugir da prostituição, da idolatria e também das coisas sacrificadas e carne sufocada, você só vence isso com joelho de camelo. Você precisa fazer calo no joelho, na intercessão, na oração, na busca constante pelas coisas de Deus. Que você nesta noite possa sair daqui com esse único propósito: buscar mais a Deus na sua vida e ter a sua vida no altar de Deus. Aprenda a correr o caminho do Senhor de joelhos, porque quem anda de joelhos chega mais rápido